Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast aqui para vocês no YouTube, episódio número 206. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, meus amigos, e put fire neles. Fogão, também chamado como put fire ou Botafogo, se consagra depois de secarmos aqui ano passado, dizer que nunca mais esse time ia ganhar um título brasileiro. Ele ganhou 2, né? Muito próximo do que foi o título do Flamengo em 2019, após a Libertadores, na última rodada, de uma forma, enfim, emocionante no Campeonato Brasileiro, né? Depois de anos aí com o time ganhando com 2 jogos, 3 jogos de antecedência, o Campeonato Brasileiro decidido na última rodada, né? E nos últimos minutos ali, onde a emoção tomava conta dos 3 torcedores do Botafogo que estavam assistindo e acompanhando aquele jogo. Marcão, boa noite. Boa noite. Você dizer que foi emocionante é bondade sua, porque o São Paulo deu 2 gols de presente para o Botafogo. É uma vergonha que o São Paulo fez de liberar 8, 9 jogadores, botar um arremedo de time em campo e ainda ofertar 2 gols daquele jeito. Mas isso é o futebol brasileiro. Eu quero que se lasque mesmo e pronto. Boa noite a todos. E mais uma vez eu torno a perguntar: estão a comemorar o que nas arquibancadas do Maracanã? Marcão, muito boa noite. André, veio do André. André já voltou aí. Boa noite a todos. Boa noite. E vamos também aqui, não só aqui, prestigiar os nossos amigos, juntamente Marcos Oliveira e o Gonzaguinha. Então, gente, a situação do Flamengo é a seguinte: se eu definir a temporada do Flamengo em uma única palavra, aí eu até pergunto que era a chance de cada um de aqui de vocês da bancada falar em uma única palavra, seja ela um verbo ou um adjetivo, um predicado bem consistente, eu vou falar que foi... Eu estava pensando em falar acachapante, mas não vou falar comum, porque muitas das vezes eu vou falar que o Flamengo teve uma temporada ridícula. Achei a palavra ideal. Tá, as circunstâncias que foi, no tudo eu achei ridículo. Tá, e eu queria também aí que o Marcos Oliveira e Gonzaguinha, em uma palavra, pudesse também aí decifrar aí como é que foi a temporada. Fim de temporada do Clube de Regatas. Muito simples e acredito ser a mais impactante de todas as possíveis. Flamengo. Aí a palavra. Então, e você, Gonzaga, qual uma única palavra a temporada do Flamengo para você foi? Eu tô tentando lembrar a palavra. Medíocre. Não foi gentil, hein? Bizonha é muito mais forte que medíocre. Forte, né? Bom, pessoal, acabou o Brasileirão. Temos, enfim, depois de alguns anos, né, resolvido com rodadas de antecedência, nós tivemos uma rodada decidida com jogo, assim, um campeonato decidido. Foi decidido com uma rodada de antecedência, quiçá 2, não, Matheus? Quando o Botafogo ganhou lá... Mas enquanto houver possibilidades... Você acha que algum palmeirense acreditava que São Paulo ia fazer alguma coisa? Não, nem eles mesmo estavam acreditando pelo jeito, né? Que não então você conseguiram perder o Fluminense. Abel Ferreira disse que é inadmissível que o Palmeiras fez ontem em campo. Então... Mas enquanto a matemática nos permite, né? A gente foi decidido na última rodada. As últimas vagas também, a disputa para queda
para a Série B também for decidir a última vaga, né? Para mim, Matheus, a carta marcada para cair era o Furacão. Pela maneira como a 38ª rodada ia se desenrolar, sim, com certeza. Era o Atlético Paranaense que era a bola da vez e não pagou 10. Com certeza. E aí o pacto não foi suficiente, nem fazer pacto com o demônio hoje em dia tá valendo mais a pena, tá? Então fica a informação para nossa torcida. Pois é. A gente fez aqui um prognóstico no começo do ano, né? Como todo ano a gente faz, da expectativa, né? Da formação da tabela. Vamos falar primeiro como está e depois a gente fala como é que a gente pensou, né? Porque foi um campeonato brasileiro muito parecido com o que foi o ano passado, para a nossa surpresa, porque todo mundo aqui, nós comentamos aqui que o Botafogo nunca mais iria conseguir mais nada. Eu mesmo falei, vocês nunca mais vão ganhar um título, aí eles ganharam 2 esse ano. Né? O retrospecto do Campeonato Brasileiro foi muito parecido com o que foi ano passado, na parte de cima da tabela, né? Não tem muitas mudanças. Talvez a maior surpresa foi o Palmeiras. Palmeiras que praticamente não conseguiu ganhar de ninguém do G6. Isso. Como é que um time desse pode postular ser campeão brasileiro desse jeito? Pois é, e o Fortaleza, né, que foi a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, né, que apesar dos últimos anos... que também podia ter beliscado esse título se não ficasse perdendo ponto para o Vasco da Gama, por exemplo. Além de ter sido eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, o que aumenta o tamanho do feito. Então... E aí acabou que desandou um pouco no final ali, mas conseguiu se manter lá em cima, né? No final, nas últimas rodadas, ele até deu uma recuperada, porque a coisa tinha caído mais. Mas, assim, eu achei um campeonato bizarro. O campeonato que o Bragantino fez é surreal. O Bragantino chegou a liderar o campeonato. O Atlético Paranaense deu a de Vasco, liderou 3 rodadas e foi parar no rebaixamento. O Cuiabá, que eu não esperava que fosse rebaixado, o que tiraram o Davidson, a Maionese desandou de vez. Então, assim... Agora, sempre tem um time que tá lá embaixo que no segundo turno dá aquela arrancada. Qual foi da vez? Foi o Corinthians. Então, com a ajuda... Eu tenho certeza que todos vão dizer que, tá vendo? Dane-se se tá devendo ou não. Traz jogador, aumenta a dívida, mas o importante é o que... As 9 vitórias, já bateram recorde, igualaram o recorde. O presidente do Corinthians já não sofre mais o risco de sofrer impeachment. Muda, sim, da água para o vinho em um mês. Pronto, tá tudo certo. Já quitaram mais uma vez renovaram mais uma vez a do estádio. Todo ano eles conseguem assinar um acordo para renovar o estádio. Botafogo um dia teve um mecena chamado Emil Pinheiro. O que aconteceu quando o Emil foi embora? O Botafogo mudou o seu destino, mudou a sua trajetória? Não. Então, eu, como já cansei de dizer aqui, que quando essa bomba estourar, eu estou sentado esperando, aí eu quero ver o que vão dizer. Porque os que estão hoje esculachando o Petralha lá no Furacão, falando de tudo, que ele não presta, que ele acabou com o Atlético Paranaense, os mesmos que hoje estão comemorando, vão dizer que o Textor acabou com o Botafogo. É só sentar e esperar. E o Atlético Paranaense, né? O Atlético, que foi um time aí que, assim, brigou nos últimos... a maldição do centenário, na verdade, bem lembrado. Brigou nos últimos anos, assim, disputando títulos, mas no Brasileirão... Rodada, Matheus, o antigo campeão da Libertadores estava brigando para não cair. Não, é bizarro. O atual. Aí o Atlético Paranaense, que tinha sido finalista em 2022, brigando para não cair. Esse é o futebol brasileiro, cara. Como é que você vai falar para assim, sabe o cara que ganhou a Libertadores ano passado, estava jogando contra o City final do Mundial? Então, ele estava brigando... Você imagina se o time lá, aquele time indizível, tivesse caído? Ia jogar o Mundial, estando na segunda divisão? Que louco, né, que seria. Então, aliás, tem uma briga aí que acho que é o León do México, que talvez não participe da Copa do Mundo dos clubes, porque ele é de propriedade de uma empresa que já tem outro clube no Mundial dos Clubes. City, no caso. Não, eu tenho. Eu não me lembro agora quem é.
E aí o México teria que escolher outro time mexicano para ocupar a vaga do Leão. Não tem um critério não aí, pelo jeito, né? Essa é a brincadeira de você deixar a multipropriedade comendo solto no futebol. A FIFA não faz nada para resolver isso, dá nesses problemas. Então, o Botafogo, depois de paçocar ano passado, aprendeu a lição e resolveu não paçocar. Fazer uma pergunta. Por acaso você agora é capaz de dizer que o Botafogo não é mais pipoqueiro? Desde quando uma estatística conserta o passado? Não, de fato não. Porque eles estão dizendo isso. Quero ver cadê o pipoqueiro? Mas agora isso aí o outro patamar da gente também falava isso até pouco tempo atrás, né? Então nós somos a prova disso, né? Nós somos a prova viva. Mas assim como qualquer clube, qualquer profissional que trabalha com qualquer jogador que está muito tempo sem marcar gol, qualquer time que está muito tempo sem ganhar, fica aquela coisa, né? A maldição. Não, o do São Paulo que inventou aquele grito do campeão voltou? Então é normal, né? Vindo da torcida realmente é normal. Eu acho assim. Tá. Não. Porque eu acho que, gente, vou botar só o Marco nessa roda aí, mas pra galera também parece que ao mesmo tempo é um pouco de, não é inveja, mas, cara, vamos também dar o braço a torcer. Os caras fizeram, os caras, Marcos, me dá 3 pontos positivos do que o Botafogo fez. Tu viu a fase de grupo do Botafogo? Coisa que tipo assim, não foi assim, Mas o motivo da minha bronca com o Bragantino, porque o Bragantino tinha que ter feito serviço. Mas o Marcos, tu quer terceirizar vários serviços, Marcos, as outras pessoas também sabem jogar, Marcos, também ninguém... Marcos, tu viu o Almada jogando, Marcos? Você quer que eu mude a minha opinião só para lhe agradar? Você não eu quero que você reflita, não quero que você mude a tua opinião. Eu não tenho por que refletir sobre o Botafogo, André. Eu não perco meu tempo com este arremedo de time, este arremedo de clube. Isso, para mim, é apenas uma aberração da natureza do que aconteceu. Agora, são 2 anos de aberrações patrocinadas por quem? Pelo Flamengo. Por esses malditos jogadores que a gente tem, que sentem muito mais prazer técnico do que ganhar título. Sim. Se me pergunta, André, nenhum funcionário dirigente do Flamengo. 2 anos seguidos fazendo essa pataquada de perder para times invisíveis e nem estar em campo para impedir os outros 2 de ganharem. E outra coisa, o próprio Botafogo, né, a gente olhando por um retrospecto do campeonato do futebol brasileiro nos últimos anos, a gente teve aí, né, Flamengo, Palmeiras, e todo ano cotaram também o Atlético Mineiro, que apesar de ser sempre cotado, é o time do futuro que nunca vem. Meu irmão, é indizível perder uma final de Libertadores jogando com 1 a mais desde antes do primeiro minuto. Isso é indizível. Isso é para você, seu estatuto de clube tá revogado. Pronto, esquece. Vai fazer outra coisa da vida. Mas para mim, quanto tempo eu falo. Eu não esperava do Atlético Mineiro mesmo nada. Mas assim, vá pro inferno fazer o que eles fizeram naquela final. Mas lembra quando eu falei aqui do Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores? Eu falei, o Atlético Mineiro tá abrindo a perna 3 vezes seguidas. O Palmeiras também, esse ano, o Matheus me botou uma faca nas costas. Perder em casa de 3-1 da maneira como foi, vá pro inferno também. Isso. E aí o Botafogo, que ano passado todo mundo colocou como não, isso é momento, isso é fase. Provou que o fundo de palha, né? Foi o bug da Matrix. A questão é, um time que fatura menos de 400 milhões de reais por ano, como é que pode comprar 2 jogadores que custam 20 milhões de euros? Isso é investimento, pô. É? Caraca, não foi. Tu sabe que não foi. Você é de finanças, você sabe que o dinheiro não veio do clube, literalmente. Tá, mas eu não perguntei de onde veio o dinheiro. Estou perguntando se isso está certo. Mas vamos lá. Mas aí, se você for botar também um fair play financeiro aqui, tu vai acabar com os clubes, Marcos. Não, eu vou questionar esse argumento aí, porque é o seguinte, Marcão. Eu não vou nem discutir essa, André. Eu não vou nem discutir esse absurdo que você acabou de dizer. Eu não vou nem entrar nesse mérito financeiro, porque finança por finança, Flamengo tem finança, Palmeiras tem dinheiro,
O elenco do Atlético Mineiro não é um elenco fraco. Mas olha só, o Atlético Mineiro não gera dinheiro para ter o elenco que tem. Sim. Isso é outro doping financeiro, exatamente igual ao do Botafogo. Pronto, mas beleza. Em termos de elenco, tá? Então vamos falar de como é que esse cara conseguiu. O elenco tá lá, montado. Os três, vamos dizer que são os 3 elencos mais fortes. A questão, Matheus, é que os fins justificam os meios. Não, mas é o que eu tô falando. Vamos esquecer essa parte porque financeira. Hoje porque a gente está analisando aqui. Mas por quê? Mas olha só. Se a gente colocar isso em jogo aqui, a gente tem que questionar. Somente a gente flamenguista. Peraí. Então, para que ter dinheiro? Por quê? Se a gente tem dinheiro. Ó, o Flamengo Matheus, quantas vezes eu já disse aqui no programa, quem é o bobo da turma? Somos nós. Não, então, mas é que eu tô questionando. Porque assim, eu vejo muita gente questionando agora esse dinheiro do Botafogo como só isso justificasse o Botafogo ter sido campeão. Não, disputaram 2 anos seguidos. Ano passado eles já fizeram a mesma coisa, mas não nos mesmos montantes que fez dessa vez. Mas aí, em termos de futebol, justifica... É porque o Marcos ele não consegue entender que o Flamengo, o Botafogo não tem jogado nada. Quem mais que não jogou nada esse ano? Você bota aí o Internacional, que também tinha um time mais ou menos, e o Fortaleza. O Inter fez um investimento muito maior que deveria e ainda deu azar daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas o Inter demorou para engrenar novamente. Tudo bem, mas se você parar para pensar, o Inter, quando você falou assim, o Campeonato Brasileiro ficou parecido com o do ano passado, eu pensei no Campeonato 2020, em que o Inter começa lá atrás, tomando pancada, ninguém considera o Inter mais. Não, ninguém colocava. Aí eles atropelam o final do campeonato, chega no final e não consegue ganhar. Isso está acontecendo com o Internacional, tanto que se você voltar à fita do nosso primeiro programa sobre o brasileiro esse ano, eu disse, bom, tem o Internacional que sempre começa lá atrás e chega no final galopando e não consegue ser campeão. Hoje, de todos os grandes, é o time que está mais tempo na fila, porque não é campeão brasileiro desde 1979. E o Inter, o ano que o Inter caiu, você fala, gente, eu tenho que ter uma explicação cosmológica para explicar por que o Inter caiu com o elenco que tinha naquela época, né? Então, mas ali, ó, outro time, ó, nós temos, vamos fazer uma lista, todo mundo já sabe, mas nós temos ali Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, né? Flamengo em terceiro, Fortaleza. O Flamengo foi o último a entrar nesse ranking aí, porque ele só entrou de fato lá no top 3, já na última rodada, penúltima rodada. Mas o Flamengo liderou 10 rodadas, não foram isso? Não foram 10 rodadas que o Flamengo liderou? Isso. Inclusive, é muito mais do que eu me lembro, honestamente, do Flamengo ter liderado 10, mas é que eu li essa informação. Sim. O Flamengo, depois do Botafogo, é quem mais liderou o campeonato. Isso. O próprio Palmeiras só liderou uma rodada. E aí, nós temos Internacional, né, Fortaleza, isso no G4, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo entrou já nas últimas rodadas. O Fortaleza chegou a ficar vice. Grande parte do campeonato no G4. Mas nunca lá no topo 3, né? Nunca, assim, né? Não, depois que caiu, 10 rodadas, depois que caiu, não disputou mais. O Flamengo caiu, do Botafogo. Aí veio o Botafogo, o Palmeiras. Mas 10 rodadas com o Adenor não é mais do que você podia prever? Foi. O Botafogo, o Palmeiras, que como sempre começa desconfiado, ninguém dá nada, e depois vai chegando lá na frente e a gente fica, Palmeiras. E o Palmeiras foi eliminado cedo, cara, das outras duas. Então o Palmeiras não tem desculpa por o que fez. Não tem. E aí a gente tem São Paulo, né? Aí Fortaleza Internacional, São Paulo. São Paulo é outro, já está querendo trazer o Oscar, é outro que vive gastando muito mais do que deveria e poderia, e tá todo mundo achando que é normal, é isso mesmo, tem mais é que trazer o Oscar. Então, aí vem Corinthians, o Bahia que caiu de produção, né? Caiu de produção, foi caindo. Faz sentido a torcida do Bahia xingar o Rogério? Eu vi a torcida do Bahia xingando o Rogério há muito tempo atrás já. Faz sentido, Matheus? A torcida do Bahia... Aconteceu algum tipo de curto-circuito coletivo? Frenesi o nome. O Frenesi tá de brincadeira, cara. Frenesi, porque no começo os caras acreditou que de fato, que agora tá o City, que agora montou um elenco
Qual é a realidade do Bahia? Não é escapar do rebaixamento? Fez um campeonato em que em nenhum momento o Bahia se preocupou com o rebaixamento. E a torcida fazer o que fez, eu não consigo entender. Alguém contou uma história errada para a torcida do Bahia. E aí, o Z4, né? Temos Atlético Paranaense que na última rodada entrou. Foi na última, né? Que eles entraram, né? Mas eles já houveram estado também. Não foi a única rodada. Eles já houveram estado lá. O Criciúma, que eu não contava como o Criciúma cai, pelo menos durante o campeonato, eu achei que o Criciúma fosse escapar pelo campeonato que estava fazendo. No primeiro turno, né? No primeiro turno. O Criciúma estava fazendo frente com muito time grande. E inclusive eles tinham feito praticamente barba, cabelo e bigode contra os times do Rio, lembra? A gente ganhou o jogo lá em Criciúma, naquele gol espírita do cara que arremessa a bola para dentro da área, lá da arquibancada, lembra? Que é o juiz marca o pênalti, é assim que a gente ganha aquele jogo. Verdade, Aí ficou Atlético Goianiense e Cuiabá. Cuiabá que também foi surpresa. O Atlético Goianiense acho que nunca esteve fora da zona. Desde que e só lembrando que nós, no primeiro jogo do campeonato... Primeira rodada sim. Bom, mas eles perderam na primeira rodada. Perderam pra gente com um gol de pênalti mandrake que inventaram no final do jogo para salvar a cara do Adenor e do Flamengo. E teve expulsão também, né? Uma expulsão, né? Teve. Jogo. Eles perderam um pênalti, lembra? Eles perderam um pênalti naquele jogo. Falando de Flamengo, apesar de ter liderado o campeonato no começo, após algum tempo, não brigou mais, né? Depois que perdeu a posição de líder. Foi aquele maldito jogo em que o Adenor leva um time sem pé, sem cabeça para enfrentar o São Paulo no Morumbi, um sábado à noite. Porque foi entre os jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Ali a gente perdeu a liderança e depois a gente não achou mais o nosso rumo no Campeonato Brasileiro. A não ser a torcida que está aí comemorando não sei o quê. O Flamengo, que depois que perdeu a posição, ele não recuperou, perdeu, chegou a recuperar uma rodada, mas depois o Flamengo dali só foi queda, né? E aí quando perdeu para o Botafogo de goleada, o Flamengo praticamente estagnou no campeonato. Sim. Agora deixa eu entender. O Flamengo deu o último suspiro ali para chegar em terceiro lugar, porque de fato. Agora deixa eu entender. Faz um prognóstico aí. Sim. Voltando. Faz um prognóstico de 3 jogos aí que teve uma situação. Eu não sei, eu vi pelo follow do David Jones e os outros caras. E o Flamengo, com os 7 primeiros lá de cima, o Flamengo foi mal com muita gente. Entendeu? Porque há uma situação que o Flamengo cumprisse o jogo. Se o Flamengo, com algumas vitórias em casa, a gente passaria o Botafogo só com as vitórias em casa. Então, quer dizer, o Flamengo... Eu dei essa informação, André, antes da gente começar o programa. Contra os 3 times do Rio, nós temos 18 pontos para ganhar no campeonato. Nós perdemos 11. Bota 11 pontos, a gente estava ou não na frente do Botafogo. Tá. Mas se a gente fazer, uma análise aqui, olhando... Lembrando que nós perdemos os 2 jogos pro Botafogo. Os 2. A gente, jogando em casa, o Flamengo é apenas o 6º colocado. Mas eu tenho algo maravilhoso para compartilhar com vocês. No jogo contra o o jogo anterior do Criciúma, qual foi? Não, foi lá, o jogo do Criciúma. O narrador do Sport TV, aquele maluco que fala, preste atenção no serviço, não sei o quê. Ele, no meio do jogo, eu tô vendo o jogo a tipo 1h30 da manhã, e o cara diz a seguinte frase, eu quase infartei. O Flamengo, como visitante, tem uma campanha sensacional. E ele diz 52% de aproveitamento. Cara, assim não é possível. Como é que um sujeito desse recebe para dizer um disparate desse de que 52% para o Flamengo é algo maravilhoso? Em que mundo nós vivemos? E aí me fez pensar...
Aí aonde a frase do... Não, aí a frase do Matheus, quando se diz que é medíocre, é o médio. Agora, vamos fazer o seguinte indicador. É um absurdo eu dizer que o Flamengo, num Campeonato Brasileiro, não pode ter rendimento inferior a 70%. Eu estou pedindo a Lua, por acaso? Eu estou pedindo um foguete da NASA? 70%. Estou dando 30% para o Flamengo perder ponto. Faz a conta. Eu fiz essa conta, mas eu não me lembro agora. Deixa eu fazer a conta aqui. Se são 38 jogos, a 3 pontos, 114. Eu deixo o Flamengo perder 34 pontos. Aí tu quer campanha do campeão, pô. Aí tu também tá brincando, mano. Por exemplo, o Flamengo poderia ser campeão com 11 derrotas. E aí? Marcos, você quer campanha de campeão. Você quer campanha de campeão, pô. Não. Eu não estou falando de campanha de campeão. Estou dizendo que o Flamengo, com o investimento que tem, por ser o Flamengo, tinha que ter um rendimento de pelo menos 70%. Marcos, aí é onde o Gonzaga e a gente já vai intervir com palavras contundentes e precisas. Uhum. Nós tivemos uma coisa que o Botafogo e demais times não tiveram tanto azar. Tu viu quantos jogadores nós lesionamos? Mas aí eu vou ser contundente contra não é questão de azar. É a questão de você ter escolhido uma comissão técnica obsoleta. Porque, vamos Vocês têm noção de que o Flamengo terminou como o melhor ataque do campeonato, mas é o pior ataque do Flamengo nos últimos 5 anos. Isso é coincidência, André? Então vai me dizer que é o azar porque o Pedro se machucou. E outra coisa, a gente fala que porque o Flamengo teve azar, porque o Tite reclamava de calendário, porque fulano reclamava de não sei o que lá. O Botafogo jogou mais partidas do Flamengo, certo? Botafogo passou pela Copa do Brasil, sim, querendo desclassificou cedo, mas estava lá. O Botafogo eles foram eliminados nas quartas de final, Matheus. Mas se fosse mais, ainda assim, jogaram até as quartas, né? Sim. Jogaram o brasileiro todinho. Sim. Os caras bateram o campeão Libertadores brasileiro. Sim. Não de forma por acaso, porque o Botafogo jogou para isso. Sim. A gente ano passado brincou que o Botafogo fez uma campanha, porque ninguém queria, aquela coisa e tudo mais. O Botafogo manteve o mesmo ritmo do ano passado, só que dessa vez o fôlego do Botafogo foi até o final. E os caras ganhando na casa do Palmeiras. O campeonato é tão bom que o Botafogo ficou sem técnico um pedaço do campeonato. Sem técnico. E seguiu o barco. Aí chegou o Arthur Jorge e deu sequência. Olha o nível do futebol brasileiro. Pois é. E aí Mas é um absurdo eu exigir que o Flamengo tenha pelo menos 70%? É um absurdo, pelo time, da maneira que o brasileiro é feito, está sendo comandado, com um presidente daquele, você não pode dizer, assim, casos excepcionais como foi em 2019, que a gente teve um aproveitamento louco daquele, não dá para se esperar muito, Marcos. Tem que ter uma revolução em todos os parâmetros. André, olha só, o BAP, em entrevistas, disse que não é admissível o Flamengo completar 4 anos sem disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar. Então, na cabeça do BAP, brasileiro e Libertadores são as preferências dele. Copa do Brasil. Eu quero ver a conduta dele. A gente está sendo. André, eu não estou acreditando nele. Só estou dizendo que foi o que ele disse. Se você pegar a entrevista do Landim com o Benja antes da primeira eleição dele, era outro Flamengo também. Agora, se de fato vier o português, o José Boto, o Boto não tem cultura de dizer que a Copa do Brasil vai ser mais importante que o Brasileirão. E tem mais um detalhe. O ex-jogador, ao final da Libertadores de 2022, eu vivo repetindo isso aqui, disse que o elenco sabia que estava devendo e que eles iam honrar no Brasileiro 2023. Não fizeram porcaria nenhuma. E agora, de novo, nesta última entrevista, o ex-jogador, que agora é técnico, disse: enquanto eu estiver aqui, o Brasileirão vai ser prioridade.
E aí eu me perguntei, opa, gostei. Primeiro, significa que o Felipe, que não tem a mesma medalha que o seu Adenor tem e tinha, será que o Felipe é capaz de bancar o Flamengo enquanto eu estou aqui? O brasileiro vai ser prioridade, sim. Deixa eu só entender uma coisa. Que o Adenor é um frouxo. Eu vou fazer uma coisa aqui. Não botou o pau na mesa. Ô, Matheus, vocês acham que o Felipe jogou para a plateia? Nessa hora, eu não gosto. Eu falei para vocês, nessa hora eu não gosto nem de falar. Porque na hora que você pergunta, perdeu um título, e aí? Não, vai ser sempre prioridade e tudo mais. Mas como o próprio Tite fez. E a gente até falou assim, não, o Tite é o cara que vai conseguir levar o brasileiro fácil, assim, tranquilo. Não fez. Ele agora, Matheus, vamos ser justos. Esta mesma diretoria, em 2019, obrigou o Abel Braga a botar o time titular contra o Fortaleza. E o Abel ficou revoltado e o Abel pediu as contas e foi embora. Porque a diretoria disse ao Abel, você não vai abrir mão do Brasil. Mas você não pode comparar o cenário que era antes. Naquela primeira situação, era outro. O cenário era outro, os três não tinham ganhado nada. Agora, a diretoria na época... Porque ganhou alguma coisa, não tem mais que ganhar o brasileiro? É isso que você está dizendo? Não, Marcos, você não entendeu. Vou te explicar, por exemplo. Você está de brincadeira. Não, Marcos, preste atenção numa coisa, eu vou tentar desenhar melhor. A diretoria não ia se correr o risco de passar por determinadas decisões e impor certas filosofias, ou não escuta. Não, eu estou entendendo. Não, mano, porque a diretoria estava a diretoria tinha sido eliminada da Libertadores. Presta atenção. A diretoria, o elenco foi eliminado da Copa Libertadores da América. Só restou o que pra gente? Brasileiro e Copa do Brasil. E por que não dava para levar a sério? Quantos jogos faltava para o brasileiro e quantos jogos faltava para a Copa do Brasil? Eu sou o presidente. Eu sendo presidente naquela situação ali. Quantos? Minimamente 13 jogos para o brasileiro. E quantos da Copa do Brasil? Não, André, esquece. Eu nunca vou aceitar. Não tem como esquecer, Marcos, porque é título. André. Precisa fechar caixa. Fechar caixa. Não, para com isso, André. Para com isso. O Flamengo não é o Criciúma ou o Vasco que está com o Pires na mão. Vai roubar para ser preso. Essa desculpa não cola. Não cola. O Flamengo detém o maior faturamento do Brasil. Isso aí não pode, não é justificativo. E pelo isto contrário, não é argumento nem justificativo. E outra coisa, pelo contrário, o Flamengo com o elenco que tem, o Flamengo com a estrutura e tudo mais que tem, em tese, deveria ser um campeonato que o Flamengo levasse de forma tranquila, assim, né? No sentido da coisa. O melhor elenco? Exatamente. Se tem, cadê o investimento, tudo mais? Por quê? Querendo ou não, os outros campeonatos são competições mais curtas e tudo mais. Mas quando a gente fala assim, todo ano, quem é o candidato a título do Brasileirão? O Flamengo por ter melhor elenco, o Flamengo por ter estrutura, o Flamengo por ter não sei o quê. Então a gente não pode ficar usando... não, o Flamengo precisa fechar a caixa? Porque fechar caixa? Como assim? Se o Flamengo elenco deveria te dar a condição de ganhar o Brasileiro, não é? Porque, não os outros. Você pode ter, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui. O Corinthians estaria na final aí das semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores nesse tiro aí que eles ganharam 9 jogos. Corinthians bate campeão de uma das Copas, e aí? Mas acabou. Salve Deus. Talvez Marcos, é porque a gente não está considerando, considerar o que eles entraram em acordo ali. Qual foi a patifaria? Então André, você acredita no que o Felipe disse ou foi apenas uma bravata do Felipe Luiz? Eu acho que ele também teve que fazer um pouco de jogo político, um jogo institucional, porque a política institucional era o seguinte, ele também não poderia chegar dizendo, vamos priorizar. O Tite deixou claro que as Copas eram um caminho. E ele teve até com um jogo lá da Beira-Rio, que a gente acha que não foi bem. A ação da diretoria.
Lembra quando ele ficava repetindo? Não, a diretoria me disse que o estadual era prioridade. Isso, sim. Mas aí vocês falaram e não me deixaram falar aqui outra parte. A gente falou só sobre o retrospecto do time em casa, né? Fora de casa, nós temos uma campanha maravilhosa com 52%. Pronto. Surpresa, a melhor campanha com jogos em casa é a do Fortaleza. Tá? Fortaleza. Aí tá bom, vamos lá. Ele teve a melhor campanha em casa. Você já falou era um invicto. Até jogar com o Flamengo, ele estava invicto. Exatamente. Ele parou em qual posição? O Fortaleza é líder no quesito jogos em casa. Para visitante, o Flamengo está em terceiro. Quantos por cento? Quem está em primeiro é o Botafogo. Então, campanha do Botafogo fora de casa também é muito Tem percentual aí do Botafogo? Não, ele não fala, aqui não mostra percentual. Te dá o número de pontos? Dá, o número de pontos dá. Então me dá o número de pontos do Botafogo fora de casa. Botafogo fora de casa, 38 pontos. 66%. Tá vendo? Olha, E outra coisa, dentro de casa, o Botafogo é o segundo. E aí, se você somar as partes... Aí é óbvio que esse time vai bater campeão, não tem o que discutir. Exatamente. Não, mas peraí. O Palmeiras tem, até o São Paulo dentro de casa é melhor do que... André, eu acabei de dizer que não tem o que discutir o Botafogo ser campeão sem daquele reclamar. Nem Palmeiras, nem Flamengo... Temos que pautar conteúdo. Estão atrás de Botafogo. O Flamengo e Palmeiras. Não, peraí, eu vou pegar aqui. O Flamengo, dentro de casa, está atrás do Internacional. Ou seja, o Flamengo deveu seus jogos dentro de Internacional, casa. Que, lembremos, não disputou os 19 no Beira-Rio. Pois é. E aí o visitante, o Botafogo bate líder no quesito. Agora, vou botar uma pimenta. Será que é porque a nossa torcida hoje em dia não faz mais diferença no Maracanã? Não, peraí. Não é questão de Marcos. Torcida não entra nisso, não. O problema do Flamengo dentro de campo, o problema é que a tensão que o Flamengo criou para dentro de campo, dentro de casa, na verdade, ela tornou-se os jogos muito mais perigosos para o Flamengo dentro de casa. Porque a pressão vinha ao contrário. Ainda mais com o Tite. Né? Então, aí o Flamengo fez jogos dentro do Maracanã com o Tite que não justifica o Flamengo. Justifica, pelo contrário, o Flamengo está em sexto. Então, o Flamengo não utilizou. Eu não acho que a questão da torcida ter mudado mais, porque o Flamengo. Assim, então me permita fazer uma pergunta, que eu já vi essa discussão em outros lugares. Afinal, torcida ganha ou não ganha jogo? Isso é lenda ou é verdade? Eu acho que O quê? Fala não. O que ele falou? O que ele perguntou? Torcida de fato ganha jogo ou não? Isso é lenda ou é verdade? Eu acredito não, depende, pô. Eu acho que é verdade, sabe por quê? Aquele período que o Vasco caiu na pandemia, mano, duvido se a torcida tivesse desde o início, como estava portões fechados. Tem times que... Então vamos rapidinho, peraí. Não, deixa eu explicar aqui. Por exemplo, tem times. Por exemplo, o Fortaleza teve um jogo recente contra o Flamengo que eles lotaram. O Fortaleza dá um show dentro de casa. Dá um show. Cara, dá um show. O Criciúma, cara, se você analisar o jogo do Criciúma, todas as horas os jogos os caras estavam batendo. Agora, posso falar sincero contigo, Marcos? O Flamengo é uma torcida sem vergonha. O Flamengo eu lembro. De fato, mostrar alguma coisa. O Flamengo é uma torcida sem vergonha, mas rapidinho, só quero pedir uma palavra aqui, que eu achei aqui. Tem Rod, vai falar, rapaz, seja mais rápido, vá. Não, eu só tô olhando aqui, Marcos. Marcos é bom de memória. Vamos botar aqui rapidinho. Do dia, eu não vou nem me alongar muito. Quando o Flamengo entrou nas Copas, na Copa do Brasil, tá aqui, quarta-feira, 31 de julho. Não vou nem botar os dois jogos anteriores, que foi contra o Atlético Goianiense e o Vitória. Ganhou o Vitória e perdeu... Aliás, ganhou os dois, show. De 31 de julho até, eu tô dando uma olhadinha aqui, até o jogo contra o Peñarol,
que foi 26 de setembro, o Flamengo perdeu para o Grêmio, o Flamengo empatou com o Vasco, o Flamengo ganhou do Bahia, o Flamengo perdeu para o Corinthians, depois ganhou do Bahia na Copa do Brasil, aí ganhou do Bragantino, perdeu para o Botafogo. Então, quer dizer, o Flamengo teve uma pequena oscilação. O que eu acho para o Flamengo, eu acho que esse reflexo do Flamengo no Brasileiro decorreu em algumas seguintes situações. O Tite, na época, naquele jogo da tal maratona, logo na virada no primeiro semestre, que era aquela maratona que estavam fazendo comparativo à maratona do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras, que era só os três de frente, o Tite quis fazer a política institucional, por quê? Caramba, ele está em três frentes. O Brasil, não, eu acho o seguinte, aí o discurso do Marcos poderia ser outro, se naquele início contra o jogo do Palmeiras, na Copa do Brasil, o Flamengo fosse líder, nem que se fosse por 2 pontos de vantagem, eu acho que é a maior responsabilidade se virar nos 30 para não perder a taça que estava na mão, do que está tantos pontos, seja ele 3 ou 5 ou 8 ou 7, porque não é a responsabilidade dele, a responsabilidade do Flamengo é perseguir para tentar arrancar taça na mão do líder. Vantagem no jogo contra o Palmeiras. 2 gols de vantagem. E ainda assim, Adenor e diretoria concordaram com aquele absurdo de botar aquele time sem pé sem cabeça contra o São Paulo. Pô, mas não dava não, Marcos. Olha aqui, Marcos, o jogo foi 1-0. Tô vendo aqui, ó. 2-0. Depois, São Paulo, a gente perdeu, mano. Não dava o intervalo. Ó, dia 31 de julho contra 7 de agosto. Você tá andando, eu tô achando que você tá andando com base, Landim. Muda de time, vira Botafogo, vira Inter, porque o seu discurso não bate com o Flamengo. Ô, Marcos, então, peraí. Então, se eu sou o presidente, se eu sou o técnico... Eu vou falar que nem eu falei pro menino do grupo lá. Estão tudo passando pano. Pô, mas o nível de exigência de vocês estão querendo exigir uma prova. Não, vocês estão parecendo aqueles professores de mestrado que estão exigindo uma prova difícil. Estudo do Flamengo, algo compatível com o tamanho do Flamengo. Esta é uma das missões principais minhas nessa bagaça aqui. André, a partir de hoje você não pode reclamar. Não pode dizer que o Flamengo tem que pagar mais para A ou para B. Você tem que ir lá buscar o Cezinha do CRB e fazer jogar. Você não vai poder ficar aqui se gabando que tem dinheiro, você não pode ficar se gabando que tem estrutura, nem vai ter estádio. Nessa seara aí, vocês estão sabendo que o Flamengo, em tese, teria feito uma proposta para o responsável pela formação lá no Palmeiras? Sim. É aquilo. Se você não tem gente competente dentro de casa, quem é o melhor que tem na praça? É o fulano? Então vamos lá pegar o fulano. Isso aí. O Flamengo não fez o dever de casa, o problema foi isso. E desde o ano passado, não é de agora não. A gente fala agora do dever de casa desde fevereiro de 2020. Isso. E a gente fala assim, não, é mais um ano que o Flamengo não disputa o Brasileirão. É mais um ano que o Flamengo... mas liderou. Mas não vamos ver na hora, onde as coisas... Matheus, você se lembra das palavras do Adenor dizendo que o negócio era chegar nas últimas 10 rodadas ali para brigar? Lembra-se disso? Depois o filho dele disse que, não, calma aí, o negócio é chegar nas últimas 5 rodadas em condições de brigar. Não, eu acho o seguinte, eu nessas circunstâncias, eu tomaria, eu como presidente aconselharia... Era lá, André. O Flamengo fez uma pré-Libertadores, uma fase de grupo horrível da Libertadores. Um grupo extremamente fácil. O Flamengo não conseguiu render bem em nenhum momento do Campeonato Brasileiro. Assim, ganhou... Vamos lá. Tem um jogo famoso contra o Palmeiras, né? Tem um jogo contra o Atlético Mineiro lá, mas esse mesmo Atlético Mineiro que está aí se arrastando, mas que chegou às 2 finais, para você ver o nível do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Então aqui, ó, eu trouxe aqui, deixa eu compartilhar com vocês.
Porque certas pessoas que estão passando um pano aí para essa diretoria patética, que depois a gente vai falar isso, outro jogo, outro programa, estão dizendo que não, o Flamengo não tem culpa de nada, os times aí... Eu falei, torcida, adorei a campanha entrega Flamengo pro Criciúma. Adorei, achei genial, amei quem tocou essa campanha. Só que eu falo assim, galerinha, torcedor rubro-negro, você tá fazendo essa campanha agora pro Flamengo entregar, mas você esquece que o Flamengo perdeu pro Fluminense. Você esquece que o Flamengo perdeu pro Corinthians. Quando eles estavam no Z4. Empatou com o Vasco. Perdeu pro Grêmio. Exatamente. Empatou com o Cuiabá no Maracanã. Quando eles estavam no Z4, tá? E para mostrar para algumas pessoas do grupo que tava passando pano aí, no nosso grupo aí da live aqui, do programa, mais algumas pessoas do grupo chamado do grupo de Flamengo aí, que estavam passando pano, dizendo que o Flamengo... Perdemos pro Juventude. Aí. Que no Flamengo não tem nada a ver com isso, que era competência do Corinthians. Eu falei, vocês têm que aprender a analisar futebol além do jogo jogado. Você tem que entender que existe mais coisas além disso aí. O Flamengo, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá a projeção aí, ó. Vamos lá. Dá um zoom. Esse aqui é o tricolor da Laranjeiras, tá? Jogando, que saiu da zona de rebaixamento, né? Que conseguiu ficar em 13º. Se não tivesse ganhando o Flamengo, tinha caído ou não? Oi? Se não tivesse ganhando o Flamengo do seu Felipe Luiz, não tinha caído? Ó. Tira esse 3 pontos deles. Então, é aqui, ó. Essa rodada, o Fluminense estava na 16ª posição aqui, ó. Tá? Nessa rodada, o Fluminense não jogou. Na rodada seguinte, quem o Fluminense pega? O ressuscitador. Exatamente. E aqui, ó o que aconteceu com o Fluminense depois. Ó. E aí teve uma queda aqui, mas já nas últimas rodadas, que o Fluminense não perdeu, ele empatou. E aí, com as últimas rodadas, o Fluminense conseguiu se livrar. Tá? Então não adianta a torcida pedir para o Flamengo entregar jogo quando o próprio Flamengo perdeu. Matheus, por que não fazem campanha para o Flamengo ganhar 18 pontos no Brasileiro contra os times cariocas? E outra coisa, o que eu falo, quando você tem um time, seu rival na sua situação, meu irmão, você enfia a faca e roda. Isso aí. Tira. Isso é regra. Agora, Matheus, uma torcida que hoje em dia no Maracanã não é capaz sequer de gritar Mengo. Porque nem Mengo mais se canta no Maracanã. É muito raro você escutar isso. Então, quando você... alguém estava falando, algumas pessoas do grupo, que eu não vou dizer quem foi, estavam dizendo, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Corinthians conseguiu com os méritos próprios. Meu irmão, o Corinthians, antes de jogar com o Flamengo, tinha perdido pro Juventude. Com o Juventude, mas ganhou do Flamengo. Né? E aonde o Corinthians estava naquele momento? Na zona de rebaixamento. O Corinthians não ganhava de ninguém. Vamos olhar aqui como é que estava o Corinthians naquela época. O Corinthians, deixa eu botar aqui, né? O seu Corinthians, ó, do Cuiabá. Cadê aqui o jogo? Pera aí que deixa eu carregar aqui. Cadê o lance do Corinthians? Foi aqui o jogo. Não, aí não pode mais, porque aí é a subida deles. Não, eu quero pegar aqui Então. Não, tem que ser antes, Matheus. Aqui. Viu? Aqui. Nesse jogo, o Corinthians gol de Flamengo estava na 17ª posição. Naquele jogo que o Flamengo perdeu para o Corinthians, o Corinthians tinha vindo de uma derrota para o Juventude. O Corinthians estava ao jogo da Copa do Brasil, tá? Isso deu uma sobrevida no Corinthians, tanto no Brasileirão, como na Copa do Brasil, que deu o gás que a torcida que eles estavam precisando para... Sim. Por quê? Se o Corinthians tivesse perdido o jogo contra o Flamengo, a situação do Corinthians no Brasileirão seria pior ainda.
E posso falar uma coisinha, Matheus? Você se lembra que ano passado, quem foi que salvou o Vasco? Ramon Dias, não foi? Uhum. Ninguém deu mérito ao Ramon por ter salvo o Vasco do rebaixamento. E olha o que o Ramon fez agora com o Corinthians. E ainda não vejo ninguém dizer que o cara é um conhecedor de futebol. Isso. É muito curioso. Aqui, ó, depois, apesar das... teve o jogo com o Botafogo aqui, ó. Mas depois disso, meu irmão, o Corinthians... Perder o Botafogo na situação do Corinthians era normal. Sim, com certeza. Né? Perder para o Internacional, normal. O anormal era ganhar do Flamengo. Por que esse jogo contra o Flamengo foi importante? Que foi o que deu sobrevida. Porque deu confiança para o Corinthians. O Corinthians, naquele momento, perdia de todo mundo. O Corinthians estava para ser eliminado da Copa do Brasil, porque perdeu para o Juventude. O Corinthians estava desesperado do Brasileirão e eles tinham que tomar uma decisão. Eles iam perder para o Flamengo. E depois, como é que ficava a confiança para continuar na Copa do Brasil? Tá? Então, isso deu uma sobrevida para o Corinthians, sim. A partir daí, depois de ter ressuscitado o defunto, o Corinthians disparou. Tá? Então, mais uma vez, Flamengo desenterrando mortos, Flamengo salvou o Fluminense e salvou o Corinthians do rebaixamento. Vou fazer agora aqui, trazer a nossa lista, Marcão, a nossa lista que nós fizemos. Beleza. Dos nossos prognósticos para o começo do campeonato. Tava aqui eu, o André, você e Cole, né? O Marcelo Cole. Tá. Eu vou começar por mim. Começando no G4 para depois do Z4, tá? Campeão, eu coloquei o Palmeiras em primeiro lugar. O Atlético Mineiro em segundo, o Flamengo em terceiro, onde o André permaneceu, e o Fluminense em quarto. Né? Errei 2 bonitos aí, né? Errei todo, mas o 2 principalmente, Atlético Mineiro e Fluminense. É o que eu falo, o Atlético Mineiro é que nem o Brasil, é o time do futuro que nunca vem. É um futuro que nunca vem. E no Z4... Eu botei o quê? Eu botei o quê depois? Não, vou chegar até você, pera lá. O Z4 eu botei Criciúma, Juventude, Vitória e Vasco. Não ziquei o Vasco o suficiente. Ok. Aí vem o André. No G4, o André colocou Flamengo campeão. Iludido, coitado. Internacional vice. Palmeiras em terceiro. E o Bahia em quarto. Bahia eu fiz isso? Bahia em quarto. Que isso, Marcos? Tu tem certeza que eu fiz uma maluquice dessa? Acho que eu vou inventar. Eu devia estar extremamente bêbado. Provavelmente. No Z4 você botou o Bragantino. Olha só, alguém estava achando. Quase. Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense. Acertou 2. Marcão botou Palmeiras campeão. Tá. Internacional em segundo. Okay. Atlético Mineiro e Flamengo em quarto. Ok. Aí o Marcão, olha o Z4 do Marcão, tá? Criciúma, tá. Juventude, Botafogo e Corinthians. Não me arrependo. Não me arrependo. E eu me lembro que eu botei o Botafogo porque alguém já colocaram o Vasco. E pode voltar a fita, eu falo, bom, já que botaram o Vasco, eu vou botar o Botafogo. Não me arrependo. Aí o Cole, né? Vamos citar aqui. O Cole acreditava que o Flamengo fosse campeão. Internacional, mais um, colocando um internacional aí na lista. Palmeiras e Atlético Mineiro. Para vocês verem como todo mundo acredita no Atlético Mineiro, menos ele mesmo, né? Pelo jeito. E aí no Z4, Botafogo, mais um botando no Botafogo. Criciúma, Juventude e o São Paulo. Ok. Juventude não ter caído foi uma surpresa, não foi? Foi uma surpresa. E eles não passaram sufoco. Não, de fato. Violento nesse campeonato, né? De fato, não passaram sufoco. E o Inter, cara? O Inter ficou 16 jogos sem perder e nos últimos 3 jogos do campeonato perdeu.
E assim, teve a situação lá das enchentes do Rio Grande do Sul, né, que Sim. impactou, ficou sem jogar, muitos jogadores estavam até durante os enchentes ajudando e tudo mais. E mesmo assim o Internacional conseguiu se reerguer aí, mas é o time que fica Outro no quase. time que fez um campeonato pífio foi o Grêmio, tanto que o Renato já rodou lá. O Grêmio foi uma vergonha esse ano. Mostrando que o Luizito Soares, ano passado, fez milagre. Estava fazendo uma diferença enorme. E uma coisa que chama a atenção... E também fez muito gol na MLS, Matheus. Mas só o braço para dizer que aqui no Flamengo não tinha vaga para ele, não é verdade? É verdade. Você lembrou bem disso. E há quem esteja aí triste porque Marcos Braz não será mais o vice-presidente de futebol. E tem alguém assim? Tem Cara, gente ainda assim? tem muita gente, eu vi muito comentário de internet, muito obrigado, Braz, você nos deu muitos títulos. Então, meu Deus. Tem gente cada um são cada um. Não? Pois é, pessoal, essa aqui foi a nossa análise do Campeonato Brasileiro, nossa retrospectiva do Campeonato Brasileiro. Como o Brasileiro já acabou tudo, não tem mais futebol. Sim, Matheus, você não me respondeu. Felipe Luiz fez uma bravata ou você acreditou no que ele disse? Eu não acredito em nada que ninguém de futebol fala, nem jogador, nem dirigente, e muito menos o torcedor que quando pega o microfone parece que cria uma entidade chamada torcedor que não sabe falar, só gritar. Entendi. Então hoje é 3-0 no 4. Então não dá para acreditar nesses caras. Então eu não confio em nada. O fulano falou tal coisa, eu falo, é futebol. O cara vai dizer outra coisa hoje, amanhã fala outra. Mas é razoável a gente normalizar isso? Que a gente não pode confiar nos nossos jogadores, nem nos nossos dirigentes? Não é? Não. Se a gente não pode confiar nos nossos, nós vamos confiar em quem, diabo? Isso não é de fato. Mas é isso. Aí semana que vem, semana que vem, a gente vai ter aí a análise da gestão Landim e comentar também sobre a eleição do BAP, né? E aí, na seguinte, nós vamos também fazer aqui a barca de jogadores para 2024. A barca de jogadores de 2024, onde vai finalizar o ano falando sobre quais os jogadores do Flamengo devem let it go. Né? Let it go. Galera, agradecemos a todo mundo que acompanha a gente por aqui. O Cássio, o Eudes, o pessoal que estava aí sempre na live nos acompanhando. Muito obrigado a todos. Ao Marcão, ao André. Boa noite a todo mundo. Saudações rubro-negras. E ano que vem nós vamos ganhar tudo, hein? O pessoal da internet já disse, ano que vem é tudo nosso. É tudo nosso. Tudo nosso. É tempo de Flamengo ano que vem, né? Porque de Botafogo já foi. E é aquela coisa do comenta quem acredita que o Mengão vai ser campeão mundial. Comenta aqui, escreve. Deixa aqui no comentário. Assim eu acredito no Flamengo. Valeu, galera. Boa noite. Saudações. Um abraço, saúde.